Nós voltamos lá para o dia 22 de março, onde Ivan Michel Bonotto, de 35 anos, ele dá entrada em um hospital particular aqui da cidade de Sorriso. Na época, o crime que a gente recebeu informações era que o proprietário de uma distribuidora teria dado apoio à vítima e levado este homem até um hospital particular que estava esfaqueado. O proprietário dessa distribuidora havia dito que houve uma discussão no bar por conta de bebida alcoólica e desta forma, para socorrer, para ajudar a vítima, teria levado até o hospital particular para salvar a vida do Ivan. Só que o Ivan acabou falecendo. E aí a polícia começa a investigar o crime e começa a dar passo a passo nas investigações. E descobre que a morte do Ivan não estava ligado a um homicídio por raiva, por discordância, por briga, por álcool. E sim, segundo a nossa polícia, que cumpriu na manhã de hoje ordens judiciais, mandados de prisão e busca e apreensão nesta operação, que busca a vítima, o proprietário da distribuidora, onde ocorreram os fatos, e aponta como mandante do crime. E a sua esposa é médica aqui no município. Os mandados estão sendo cumpridos de prisão temporária, de busca e apreensão, e as investigações apontam que o homicídio inicialmente tratado como uma situação decorrente de uma briga em bar teria, na verdade, uma motivação passional. Nós conversamos com o delegado responsável pelas investigações, que deu detalhes a seguir. Bom dia. Eu acho que todo mundo acompanhou, né, que em março desse ano, um rapaz, né, residente de Itapurá, ele foi vítima de uma série de esfaqueamentos aqui numa distribuidora na cidade de Sorriso. No momento, a história que foi nos passada, inclusive pelo proprietário do local, era que havia ocorrido um desentendimento do bar e que dois clientes haviam entrado em vias de fato e um deles teria esfaqueado o outro, bem como enfatizou nas duas vezes que foi ouvido que não conhecia nenhum dos envolvidos. Todavia, né, a gente acreditou que a vítima fosse sobreviver, houve uma piora brusca, abrupta no quadro dela, ela acabou falecendo e a polícia retomou as investigações e acabou descobrindo que essa história não era verdadeira. Então, nós descobrimos que, na verdade, a vítima era amiga íntima do proprietário do bar e da sua esposa e que tinha um caso extraconjugal com a esposa do amigo. Aprofundando as investigações, nós identificamos que essa esposa era uma médica e que ela usou da condição dela de médica para adentrar o centro cirúrgico no momento que a vítima foi socorrida, para pegar o celular da vítima e destruir todas as provas que nele existiam. O celular da vítima foi praticamente resetado e nós conseguimos provar, né, inclusive ela já assume isso, que realmente apagou todas as provas do celular da vítima, apesar de negar envolvimento no homicídio. Então nós conseguimos provar que existia, na verdade, uma história fabricada de um homem que estava sendo traído e de que o amigo dele foi morto no seu estabelecimento. Nós então voltamos os olhos para a dinâmica do crime, né? A briga de bar nunca ocorreu e a vítima foi esfaqueada do lado do dono do bar, que alegou que não sabia de nada, que não tinha visto. E após esse crime, o dono do bar e o rapaz autor das facadas se mantêm na distribuidora conversando um assunto que ainda nós não sabemos por 1 minuto e 42 segundos. Depois que esse rapaz sai, o dono do bar ainda aguarda mais 11 minutos da vítima em estado crítico, sangrando, para levá-la ao hospital. Nós levantamos também que a alegação de que ele havia chamado a polícia e os bombeiros é falsa, né? A gente pegou os extratos, não houve ligação nenhuma. Então, basicamente, essa vítima estava tendo um caso com a esposa dele, foi esfaqueada na presença dele, ele esteve por alguns minutos com o autor das facadas após e ainda demorou uma eternidade para levar esse rapaz para o hospital. Nós nos convencemos de que a história não tinha sentido nenhum, que os indícios eram concretos no sentido de que esse rapaz teria participação no homicídio e pedimos a prisão dele, do executor, e busca e apreensão em favor da médica pelo crime até o momento de fraude processual. Nós não sabemos qual é o nível de envolvimento dela nesse caso. A gente agora vai dar seguimento às investigações, né? Espero conseguir esclarecer principalmente a vantagem recebida pelo rapaz que cometeu o crime, que é uma coisa que não está clara ainda na investigação. E, no momento, assim, a gente está conversando só a fase de entrevista, na presença de advogado, mas de forma informal, ela já nega envolvimento no homicídio, diz que é uma coisa unicamente dele, por ciúmes, mas a gente precisa averiguar isso direito. O que a gente sabe é de que a história que foi trazida de briga de bar é mentirosa, não houve briga nenhuma, não houve legítima defesa, não houve ofensas racistas, houve um ataque pelas costas, né, que a gente acredita que foi planejado. Então a gente espera aí trazer um pouco de conforto para a família, mas esse caso ainda tem coisa para ser esclarecida ainda. Doutor, houve uma melhora
melhora da vítima, né, no quadro de saúde da vítima durante a internação. E pelo fato dessa mulher ser médica, a polícia acredita que pode ter havido ali uma administração de medicação? Olha, realmente a morte da vítima pegou a gente de surpresa, né? O quadro médico dela indicava que ela sobreviveria, mas analisando o prontuário, né, o prontuário, pelo menos até o momento, aponta a causa da morte como complicações das facadas. Então nós não temos prova nenhuma nesse sentido, né? A prova que nós temos técnica, que é a DO, de que a causa da morte foi complicação mesmo. Né? O que a gente sabe é que a vítima havia pedido para não permitir que a médica o visitasse no hospital, e ainda assim ela insistia com visitas. Mas isso aí não pode levar a gente a tirar uma conclusão profunda dessa, apesar de a gente ter que checar o fato. Né? Mas a princípio mesmo, no prontuário, a causa da morte segue como sendo a complicação pelos golpes de arma branca. Doutor, qual que era a relação do executor e do dono do estabelecimento? Eles se conheciam ou ele foi apenas contratado ali como um assassino de aluguel? Olha, a polícia, a gente não sabe qual é a profundidade do vínculo desses dois. O que a gente sabe é que quando a gente retornou as investigações na data da morte da vítima, que é quando a vítima morreu, nós tivemos que retornar as investigações, que nós não teríamos mais a fonte de informação que a gente precisava. Eles se reuniram secretamente na distribuidora 4 dias depois, apesar de negar que tem conhecimento e tudo mais. Agora, há quanto tempo eles se conhecem, como se deu essa aproximação, é uma coisa que a gente ainda vai ter que descobrir, nós não sabemos. O que fica muito claro é que existe um vínculo de mentes, né? Porque o rapaz é esfaqueado do lado do dono, e o dono permanece com o autor das facadas por 1 minuto e 42 segundos no interior da distribuidora. Então não há de se falar de que era uma situação de desconhecimento ou sem presença de âmbito subjetivo. Essa é a posição da polícia e do Ministério Público. Olha, o histórico criminal determinante que a gente tem é a do executor. O executor tem uma condenação por roubo, que ele mesmo assume, né, no interrogatório dele. Então, assim, o que tem de determinante para a gente são as incongruências na história inventada, somadas com a situação da passional envolvida e, né, os vídeos, né, que demonstram que a dinâmica do crime é clássica de execução e não tem nada a ver com briga de bar. Doutor, existe inquérito aberto contra essa médica que ela teria pedido a morte do advogado da vítima? A polícia investiga isso? Não, nós não temos inquérito nessa situação. Nós tomamos conhecimento dessa informação a título de inteligência, de delação, né, mas não há investigação porque não veio nada concreto nesse sentido, apesar de mais de uma fonte ter afirmado isso para a Polícia Civil. Mas essas informações que são desprovidas de prova, a gente trata unicamente como boato. Né? A gente não instaura o inquérito basicamente unicamente disso. Se um dia tiver alguma informação concreta nesse sentido, nós vamos investigar.